Shalom, criança! Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico de Filosofia para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de revisão do nosso livro, volume 2, equivalente à segunda avaliação. Meus filhos, na aula passada, antes de falar, desejo que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que possamos ter um dia de muita saúde, muita paz, muito conhecimento, tá? Então, meus filhos, como eu estava falando, na aula passada trabalhamos já a primeira parte da nossa revisão do nosso conteúdo de filosofia. Então, trabalhamos, até a página 10, tá? E nós havíamos discutido lá sobre a questão do conceito de diálogo, de liberdade, tá? E vimos que há uma possibilidade de você aperfeiçoar o seu discurso, o seu diálogo, o seu pensamento, tá? Discutimos lá sobre Sócrates, Platão e vimos a importância desses dois pensadores diante do desenvolvimento do pensamento filosófico para nos auxiliar a tomar decisões, a decidir sobre ideias. E vimos que o tema central do nosso material de filosofia, volume 2, é a possibilidade, de desenvolver a dimensão de discutir, de fazer escolha, de tomar decisões autônomas, livres, independentes. Tudo bem? Hoje nós vamos partir a nossa revisão, a última parte da nossa revisão de filosofia, a partir da página 11, tá? Então aí na página 11 nós vamos tratar sobre o conceito de liberdade de pensamento e expressão, tá? Então nós temos que entender que o conceito de liberdade ele é muito trabalhado, ele é muito discutido, desenvolvido na filosofia, não é? Então, hora e outra, esses conceitos eles são trabalhados, eles são elaborados, discutidos. Ele vem sempre à tona nas nossas aulas, porque na realidade a liberdade hoje, ela é um direito, ela foi, uma conquista e ela continua sendo, mesmo sendo já um direito, garantido em muitos documentos, a liberdade ainda fora do documento ela é uma conquista, constante, tá? Então nós vamos discutir a partir da filosofia a necessidade de que a liberdade ela não se resume somente na impossibilidade ou a possibilidade de ir e vir, ou a ausência de liberdade não significa somente a possibilidade de não ir e não vir, tá? Mas a liberdade diante da filosofia ela pode ser discutida, Professor, podemos conceituar a liberdade? Claro que sim, e a filosofia vai nos orientar, ela vai nos esclarecer e vai discutir conosco de que a liberdade ela pode ser pensada e conceituada tanto em liberdade, de ação, de razão e de vontade, tá? Então não basta você ter a possibilidade de ir a algum lugar e você não querer, tá? Então, a filosofia ela vai discutir de que a liberdade ela pode ser pensada diante da ação, liberdade de razão, liberdade de ação e liberdade de vontade, tá? Então, mesmo que você esteja preso em algum lugar, sempre podemos fazer alguma escolha, tá? A liberdade de razão ela é muito mais filosófica, não basta somente você querer, não basta somente você ter uma ação, mas ter consciência daquilo que está fazendo também, tá? Por isso aqui a filosofia nos ajuda muito, além da liberdade de vontade, além da liberdade de ação e poder fazer, escolher alguma coisa, mas que a gente também possa ter um esclarecimento, pode ter uma luz, pode ter um saber, para que assim a gente possa vir a fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões, tá? Então a liberdade de razão está diretamente com o esclarecimento, com a educação, com o conhecimento, com o saber, tá? E aí na página de vocês 11, no que tocante à liberdade de pensamento e expressão,
Não adianta você dizer que tem liberdade, mas que você não pode expressar os seus pensamentos, tá? Então, a garantia da liberdade, ela nos garante a liberdade no todo, tá? Então, onde há uma garantia na Constituição, onde há uma garantia na Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão, então, se lá há a garantia da liberdade, então ela está te garantindo o direito de pensar e o direito de expressar esse pensamento, tá? Expressar esse pensamento através da questão artística, em forma de música ou de pintura, tá? De artes plásticas, é você que decide como, tá? Expressar esse pensamento. Só que nós temos que entender de que o tocante à liberdade, nós vimos nas nossas aulas que a liberdade não é você poder fazer tudo, tá? A liberdade ela tem limites, tá? Então, nunca vamos ser 100% presos, nunca vamos ser 100% livre, tá? A liberdade sempre é possível diante dos limites e as possibilidades, tá? Então, nesse material de vocês, no tocante à questão da liberdade de pensamento e de expressão, não é porque você é um cidadão livre, tá? Que você vai ofender as pessoas com as suas expressões, não é? Vai machucar, não. Você tem que entender de que se você é livre, o outro também é. Então a sua liberdade inicia em você e termina onde inicia a liberdade do outro, tá? Então, sempre a questão do princípio do respeito, né? Sempre levando em consideração o princípio da liberdade e da razão. Então eu tenho que pensar, eu tenho que ter consciência sobre a minha liberdade e a liberdade do outro, do próximo, tá? Então aí nessa página de vocês 11, além de tratar sobre essa questão já discutida, ela vai mostrar que a liberdade ela é muito mais fácil ser imperada, não é? Ela vinha a existir de fato diante do sistema de governo, não é? Diante das formas de governo, de modo especial a democracia, tá? Então a democracia é uma forma, não é, de se administrar um Estado que garante direitos, não é, individuais, tá? E direitos coletivos, tá? Então no Estado democrático de direito todos nós somos independentes, somos livres, não é? Lógico que dentro da possibilidade, tá? Dentro dos limites. E diante da democracia é a única forma, né, de governo que podemos não só escolher representantes, não é, mas nós podemos também fiscalizá-los. Ou quem chega ao poder tem que ter consciência de que chegou ao poder para administrar, para governar para os que votaram nele e também para aqueles que não votaram nele. Ele não vai governar somente para os seus, não é? Não, é para todos. Tá? No Estado democrático é dessa forma. Mas nós temos que entender que nem todos os países do mundo, não é, implantam um sistema político de governo democrático, né? Então a democracia ela ainda não se expandiu em todo o universo, né, em todo o mundo. E aonde há democracia, muitas vezes ela ainda é muito jovem, não é muito entendida, não é muito respeitada. No próprio Brasil, né, nós sofremos com a questão da nossa adolescência democrática ainda. Então temos muito a aprender, a amadurecer para exercer a nossa cidadania plena diante de um Estado democrático. Mas a democracia é uma das formas de governo, né? Bacana de se exercer a liberdade de expressão, né? Liberdade de pensamento, de vontade, de razão, porque é onde, se você não estiver gostando, você vai fazer seu manifesto, você vai fazer, não é, a sua crítica, a sua questão. Onde não existe democracia, você não pode fazer isso, tá? Então você tem que aguentar tudo calado ou botar, não é, pela boca as tripas calado que nem sapo em pé de boi. Na democracia, não, tá? E hoje nós temos muito mais aí meios que nos auxilia a expressar a nossa opinião, que é as questões das redes sociais, tá? Então aí, meus filhos, na página 12 de vocês, nós temos 12 e 13, nós temos temas importantíssimos também para que vocês possam centrar o estudo de vocês
para vir fazer uma boa prova, tá? Então aí na página de vocês nós temos os dois filósofos iluministas, que é o Rousseau e o Voltaire, e ambos, não é, tá tratando sobre essa temática de liberdade, não é, e expressão, tá? Então nós temos de um lado o Rousseau, que discute a questão da liberdade, não é, desde o estado de natureza até o estado civil. Então Rousseau vai dizer, não é, que o ser humano, a criança, nasce livre, boa, não é, no estado de natureza. Quando passa para o estado civil, não é, ela perde essa liberdade, não é, ela perde-se essa bondade. Então é como se ele dissesse, não é, o homem nasce bom e livre e a sociedade o corrompe, a sociedade o aprisiona. Mas aí no material de vocês traz aí uma síntese, né, desse pensamento que diz: o homem nasce livre por toda a parte, encontra-se a ferro, não é? Então o homem nasce livre, mas por toda parte ele se encontra preso, né, nesse estado civil, tá? Então é importante você identificar o pensamento do Rousseau para o pensamento do Voltaire, que nós discutimos nas aulas. Você assiste esse vídeo também, preste atenção na revisão na nossa aula no Google Med, para que você possa compreender esse pensamento, essa teoria de melhor forma e maneira, tá? O outro autor, o pensador que nós temos aí é o Voltaire. Então o Voltaire vai tratar aí sobre a questão, não é, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, tá? Então, Voltaire, a expressão que ele traz aí, né, nessa página de vocês aí é: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte, não é, o seu direito de dizer. Então, essa frase, ela resume o pensamento do Voltaire da questão do princípio, não é, do direito e do princípio da liberdade de razão, tá? Eu tenho que ter consciência de que eu tenho direito e o outro tem também. Então não é só meu direito expressar as minhas ideias, os meus pensamentos, é direito do outro. E eu tenho o dever de compreender de que o outro também é livre. Por isso o pensamento, né, que expressa as ideias do Voltaire. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei, não é, até as últimas instâncias ou consequências, o seu direito de expressar, não é, o que você diz. É um direito, tá? Levando em consideração sempre a liberdade do outro, tá? Por que esses dois autores vêm aí no material de vocês dessa forma, não é? Sintético, resumindo isso aí no período iluminista. Porque são esses filósofos iluministas, de modo especial, né, esses dois que estão aí, que vão influenciar esses documentos que nós temos aí no material de vocês, tá? Então aí, Ética e Cidadania, na página 13 de vocês, nós temos dois artigos, né, da Declaração Universal do Direito do Homem e dos Cidadãos, que estão determinados o princípio de liberdade, tá? Dois deles, não é, dessa declaração, está diretamente ligado ao princípio de liberdade. Então aí o artigo 10 e o artigo 11 são artigos que expressam a influência desses autores, Voltaire, tá, e Rousseau, no tocante à questão da liberdade. E muitas declarações do mundo têm, não é, a influência desses autores. Na página de vocês ainda lá, não é, o artigo 18 e o 19 da página 14 também vem tratar não só do princípio, não é, da liberdade, mas do princípio da liberdade do pensamento, tá? Então esses artigos vocês têm que centrar os seus estudos para que vocês venham a identificá-lo, assimilar para a vida de vocês, de modo especial também para fazermos questões de prova. E a página 15 traz aí o título 1, tá, da nossa querida Carta Magna, não é? Que é a nossa Constituição Federal de 88. Então, o título 1 lá, ele traz lá dos princípios fundamentais, entre lá, não é, o artigo 3, o inciso 1, diretamente também citando a questão da liberdade enquanto direito, tá? Vou ler só o 1 aí que diz, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Então, importantíssimo a gente entender e assim, não é, zelar pela nossa liberdade, não é, zelar pelos nossos direitos, tá? Mas também nunca perdendo de que a dimensão de que nós temos direitos e deveres, tá? Então, por fim, para encerrar aí da página 19 à página 18, se vocês entenderem a dimensão do diálogo, do respeito, da liberdade, né, de razão, de ação, tá?
de vontade, entender as questões da influência dos pensadores iluministas e você se inserir diante do Estado democrático, né? Você vai viver a sua cidadania. Então, o que é viver a cidadania plena, não é? É ter de fato aquilo que é meus direitos, zelar por eles, não é? Cumprir também os meus deveres, tá? Não devo esperar somente que os outros cumpram com seus deveres, mas que eu também venha cumprir com os meus. E assim também exigir quando meus direitos estão sendo tolhidos, né? Quando meus direitos estão sendo feridos, tá? Você tem que lutar por ele. Você só vai lutar pelos seus direitos, não é? Diante da ética, não é? Diante da legislação, se você conhecê-lo. Se você não conhecer, você não vai, tá? Então, por isso que a educação e a filosofia é importantíssimo para vos auxiliar, para esclarecer, a dar luz a vocês, a buscar cada vez mais, não é, direitos, buscar cada vez mais espaço, mas também, não é, nunca perder a dimensão de que se aquilo já é garantido, é meu. Então, se é meu direito lutar por eles. Tudo bem, meus filhos? Então, beijo no coração de todos. Até a próxima, se Deus quiser.